A presença do anticristo tem o selo da história. Quando surgiu? De onde veio? Quem é ele? Somente a Bíblia tem autoridade para desvendar este mistério. A história universal comprova a autenticidade da profecia do livro de Daniel, capítulo 7. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Confira João 5, versículo 39. Vinde a mim, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Todos aqueles que entram para a escola de Cristo sabem dizer sim para as palavras de Deus e dizer não para as teorias e mandamentos de homens. Deixando então o orgulho para trás, passam a ser humildes de coração. Isto significa aprender de Cristo. Deus revelou ao profeta Daniel o surgimento de 4 reinos e o reinado do anticristo. Ele viu em visão ventos agitando o grande mar, e viu subindo do mar 4 animais diferentes uns dos outros. Em profecia, ventos representam lutas e guerras. Confira Apocalipse 7, versículo 1. Mar ou águas representam povos, nações e línguas. Confira Apocalipse 17, versículo 15. Os 4 animais são 4 reinos que iriam se levantar sucessivamente após lutas e guerras entre os povos da terra. Confira Daniel 7, versículo 17. Como disse o apóstolo Paulo, o arrebatamento da igreja ou a nossa reunião com Cristo não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia e fosse revelado o homem do pecado, o anticristo. Pegue a sua Bíblia, meu amigo e minha amiga, e estude o livro de Daniel, capítulo 7. Este capítulo orienta o povo de Deus a escapar-se de adorar a besta e de receber a sua marca e o número 666. A história universal registra que a Europa foi o berço da humanidade e o palco dos grandes impérios mundiais. Os 3 reinos sucessivos que se levantaram e caíram conforme a história e a Bíblia registra nos símbolos são Babilônia, que reinou de 604 a 539 a.C., tendo como rei Nabucodonosor, e simbolizado pelo leão com 2 asas. Isso você encontra em Daniel capítulo 7, versículo 4. Depois, na sequência, os medo-persas, que reinaram de 539 a 331 a.C., tendo como rei Dario, e simbolizado pelo urso com 3 costelas entre os dentes. Confira isso em Daniel capítulo 7, versículo 5. E na sequência, a Grécia, que reinou de 331 a 168 a.C., como rei Alexandre o Grande, e simbolizado pelo leopardo com 4 asas. Confira Daniel 7, versículo 6. Nós sabemos pela história que após a queda do Império Grego de Alexandre o Grande, surgiu então o Império Romano pagão. E este reino durou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E simbolizado por aquele 4º animal sem nome, que devorava toda a terra e sobejava. Confira Daniel 7, versículo 7, versículo 19 e ainda versículo 23.
A história mostra que o cristianismo surgiu no período em que Roma pagã governava o mundo. Herodes mandou matar centenas de crianças a fim de conseguir matar o Filho de Deus. Vemos isso em Mateus capítulo 2, versículo 16. Cristo foi crucificado sob a autoridade de Roma. João Batista e o apóstolo Paulo foram decapitados. O imperador romano Nero foi o grande perseguidor do cristianismo. E no cerco de Jerusalém, o general romano Tito matou milhares de judeus pela espada e pela fome. E ainda no Coliseu romano, os cristãos eram mortos pelas feras da terra. Isso está profetizado simbolicamente em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Como já vimos, cumpre-se a palavra que diz: fazia em pedaços e sobejava, e era diferente de todos os animais e tinha 10 chifres. Meu amigo e minha amiga, essa é a parte 1 deste estudo. Na parte 2, continuaremos entendendo qual o significado dos 10 chifres, o que representa os 10 chifres do quarto animal. Fique conosco, que Deus te abençoe. Fique atento aí no Facebook ou no nosso canal no YouTube. Divulgue esta mensagem e assim anunciaremos a breve volta de Jesus, sobretudo dentro das profecias. Até a próxima, um grande abraço, um beijo no seu coração, do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.